Shalom, shalom, queridos. Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa noite, no seu horário que você vai assistir. Estamos aqui, no primeiro dia da segunda semana e essa semana a gente vai falar acerca do ouvir, do ouvido. E antes da gente falar sobre uma das enfermidades que ataca o ouvido, é necessário que a gente entenda, queridos, que nós somos um ser trino, né? Nós temos corpo, alma e espírito. O nosso espírito, ele recebe todas as informações do mundo espiritual. E ele passa para a nossa alma. E a nossa alma libera, e essas liberações acontecem através do nosso corpo. Se a nossa alma estiver desajustada, ainda que o espírito receba a informação pura, verdadeira, do jeitinho que ela é, ao chegar, ao ser transmitida, a nossa alma vai trazer deformações, distorções acerca daquela informação que foi vivida. E outra coisa que eu creio que é necessário que a gente entenda é que, eu sempre falo isso, né? O mundo espiritual é o mundo verdadeiro, porque isso aqui tudo vai passar. Então, eu acredito que tudo que exista nessa terra, exista de uma forma mais potente, mais verdadeira no mundo espiritual. É óbvio que o nosso corpo espiritual, ele não tem o mesmo formato físico, porém, ele precisa ter o ouvir, ele precisa ter o ver, o falar, o sentir, o tocar, ele precisa ter tudo isso para que a nossa alma receba. E a nossa alma também precisa. A nossa alma precisa ouvir. É lógico que ela não vai ouvir com uma orelha, com um ouvido como o nosso. Mas vai haver as contaminações auditivas, vai haver as sensações erradas e uma coisa está ligada à outra, né? Aquilo que eu olho, eu falo aquilo que eu falo, eu libero para o meu ouvir, tudo está ligado, né? Nada é desconectado. Então, geralmente, se eu tenho um problema, né, na visão ou na audição ou na fala, provavelmente eu vou ter outros problemas. Não vai ser um único problema desconecto do restante. Por quê? Porque está tudo ligado. Então, hoje, nesse primeiro dia, onde nós vamos falar sobre o ouvido, né? A gente vai falar sobre uma doença física e eu vou trazer o que é essa doença física, mas eu quero trazer a representação que ela pode trazer ou até mesmo os danos que ela pode trazer na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com o Pai. O nome dessa doença é otosclerose. O que é isso? Eu vou ler aqui no Google o que se refere, porque daí eu quero trazer essas verdades para o espiritual, amém? A otosclerose é uma doença hereditária. Primeiro ponto, é uma doença hereditária. Degenerativa do osso que forma... Falei certo, não estava lendo, talvez eu tinha falado certo. Do osso que forma o ouvido interno, levando à fixação de um ossículo do ouvido médio, chamado estribo, e dificultando a transmissão do som. Então vamos lá, eu quero pegar isso. É uma doença hereditária, que ela corrói um dos ossos do ouvido, e o que isso vai causar? Ela impede a transmissão do som. Então, querido, se ela impede a transmissão do som, ainda que o som que eu ouça seja um som verdadeiro, quando entrar dentro de mim, esse som vai estar confuso. Por quê? Porque eu não vou receber ele por completo. E eu quero ler com vocês Provérbios, capítulo 28, versículo 9, que diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Queridos, quantas vezes vozes erradas paralisam o nosso ouvir correto? Aqui está falando que essa doença é uma doença hereditária. Quantas vozes do nosso passado, das nossas gerações, quantas vozes foram liberadas através de pactos, através de sons, através de ofertas, através de cantigas? Quantas vozes foram liberadas de consagração geracional? E essas vozes ecoam no mundo espiritual e elas nos impedem de ouvir a verdade. E daí, o que isso vai causar na minha vida?
Se eu não ouvir a palavra da verdade, eu não sou liberto. Se eu não ouvir a palavra, eu não cresço em fé. Isso vai atrapalhar toda a minha caminhada, queridos, todo o meu desenvolvimento com Cristo. E a gente vê isso. A gente vê pessoas que estão há anos servindo ao Senhor e que ainda não conseguem ter um entendimento de quem elas são. Por quê? Porque Deus fala. Deus fala, olha, você tem um propósito, olha, eu amo você, olha, eu tenho um projeto, olha, eu vou te usar nessa área, eu vou te usar naquilo, olha, você é meu, você é escolhido, você é separado, você. Mas o ouvir é real, mas essa voz passa por um ouvido, por uma doença espiritual hereditária, e quando chega no nosso coração, quando chega na nossa mente para estabelecer uma vontade, ela chega deformada. E daí ela chega, não, isso não é para mim. Não, eu não vou conseguir isso. Não, quem sou eu na casa do meu pai? Não, eu não posso. Não, eu não consigo. Ela chega de uma forma totalmente deturpada. Ela dificulta a transmissão verdadeira do som. Vozes que foram liberadas, queridos. E nós precisamos entender essa verdade e sair disso. Sair mesmo, decidir, sabe? Decidir olhar e falar assim, olha, falaram mesmo. Eu até falei sobre isso na live, no vídeo aí sobre Gade. Né? Gade, ao nascer, ele recebe uma palavra. Qual foi a primeira palavra que Gade recebeu? Olha, você é afortunada. Olha, deusa da fortuna, pode atuar aqui. Houve uma consagração. Nasceu de uma mãe biológica que era um pingo, algo insignificante, e de uma mãe adotiva, né? Totalmente disfuncional. E ainda assim, tropeçando, caindo, teve erros, teve falhas, mas ele conseguiu estabelecer o propósito de Deus, porque ele não permitiu que essas vozes hereditárias definissem quem ele fosse. Queridos, a gente fala tanto acerca de libertação, né? E a libertação, ela é extremamente necessária. Porém, a libertação sem a decisão de transformação não resolve nada. Você precisa definir quais são as vozes que caem no seu coração. Você precisa se posicionar e falar assim, olha, se o Senhor disse, assim é. Já é, tá feito. E daí esse texto de Provérbios diz assim, aquele que desvia o seu ouvido da lei. Entende? Fecha, não permite que a lei entre, que esse som entre transformando. Até a sua oração é abominável. E às vezes, querido, a nossa oração está sendo abominável, a nossa oração não está sendo respondida, a nossa oração está sendo ignorada. E nós não entendemos o porquê e procuramos, Senhor, como? A minha vida é uma vida íntegra. Mas os nossos ouvidos estão fechados para a verdade da lei. Não, isso aqui não é assim. Não precisa disso tudo. Não, isso aqui não. Não. A gente seleciona o que a gente quer ouvir. Aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Sabe, que o Senhor venha neste dia sobre a minha vida, sobre a sua vida, tirando toda a deturpação, toda degeneração no ouvir, todas as palavras hereditárias que foram lançadas, queridos, e que paralisaram a nossa caminhada, que estão dificultando o acesso da verdade, da palavra do Senhor de entrar em nós, que seja quebrado hoje em nome de Jesus. Que você reconheça, sabe, olha, Senhor, eu não estou ouvindo, eu não estou... Nossa, Senhor, olha, eu vou para o culto, lá é até falado, mas eu não concordo muito com isso. Queridos, o ouvir dentro da palavra, ele está ligado à obediência. E não tem como estar ligado à obediência se não estiver ligado à concordância. Eu preciso concordar. Sabe, eu posso até discordar de outras vozes, mas quando falou, a palavra disse, pronto, acabou.
Eu preciso me mover diante disso. Então eu preciso decidir. Eu preciso decidir. Queridos, não é fácil para ninguém. Todos nós temos um histórico. Todos nós temos um histórico de famílias que nos amaldiçoaram. Ah, eu não tenho. A minha família foi cristã sempre, desde Adão. Não, queridos, todos nós temos um histórico. Todos nós. Eu lembro de uma vez, algumas meninas que estão aí fazendo o propósito vai lembrar disso, de que eu fui fazer uma libertação e na hora a pessoa que estava passando pelo processo, ela travou e ela não conseguia sair da cadeira. Ela não conseguia, as pernas do joelho para baixo ficaram dormentes, ela não conseguia levantar, ela não conseguia andar e ela não sentia as pernas. E eu orei e nada, e até que eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer aqui. E o Senhor, no momento, me deu uma visão. E eu orei com ela acerca de tirar os pés dela do templo pagão, do templo de feitiçaria. E naquele momento, o Senhor trouxe para ela que o avô dela levava e liberava palavras, consagrando ela. Ela ia para esse centro, criança, pequenininha, junto com o avô, e o avô liberava palavras. E essas palavras aprisionaram ela dentro desse ambiente. Porém, queridos, para ela sair, não foi só eu orando, ela teve que decidir. Ela teve que decidir renunciar a isso, ela teve que decidir quebrar essas palavras, ela teve que decidir e declarar, olha, essas palavras não têm mais efeito sobre mim, eu vivo debaixo da palavra do Eterno, a palavra do Eterno que me comanda, eu decido ouvir a voz do Senhor, eu decido ouvir a lei do Senhor. Eu decido sair dessas vozes hereditárias que trazem degeneração para o meu ouvir. Eu decido alinhar os meus ouvidos à voz do Eterno. Que o Senhor venha sobre você nesse dia, queridos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, te ajudando nesse processo, recolhendo essas palavras, te colocando em liberdade, para que os seus ouvidos sejam alinhados e para que não haja mais nenhum tipo de dificuldade, de interrupção na transmissão do som que vem do Senhor e entra dentro de você, e que você, através do som do Senhor, seja uma voz profética nessa terra e nessa geração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que você possa ficar firme aí. Amanhã nos vemos novamente para mais um dia, falando acerca do ouvido espiritual. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre você e sobre a sua casa. Shalom, shalom, queridos.